Olá a todos, hoje nós vamos começar a falar de ceifadores utilizando diodos. Nós vamos iniciar com o ceifador série, onde o diodo é conectado em série entre o circuito de entrada e o circuito de saída, onde vamos medir a forma de onda. Independente se é uma forma de onda retangular, triangular ou senoidal, nós teremos tensão na saída quando o diodo estiver polarizado diretamente. Quando o diodo estiver polarizado inversamente, ele será um circuito aberto, logo a tensão de saída será igual a zero. Consideraremos nesses exemplos iniciais o diodo como sendo diodo ideal. Imagine agora uma forma de onda de entrada senoidal e uma fonte de alimentação ligado em série com o diodo. Veja, nós estamos com o negativo dessa fonte no anodo. Isso significa que eu estou aplicando uma tensão negativa ao anodo. Quando que eu conseguirei fazer a polarização direta desse diodo? Quando a tensão VI, somado ao valor V, ultrapasse o valor necessário à condução. Ou seja, VI tem que ser maior do que V para que tenhamos tensão positiva no anodo. Então, enquanto a tensão instantânea aqui de entrada for inferior a V, o diodo será um circuito aberto. Se o diodo é um circuito aberto, não há corrente na resistência, tensão de saída será zero. Olhando do ponto de vista de equações, nós temos que V0 é igual à queda de tensão sobre o resistor de saída e essa queda é dada pela corrente no resistor vezes o valor do resistor. Só que a corrente do resistor é a própria corrente do diodo, já que é um circuito em série. Então, se a corrente do diodo é igual a zero, a tensão de saída é igual a zero. Quando que teremos circulação de corrente efetivamente? Quando VI for maior do que V. Aí teremos circulação de corrente. E essa tensão de saída será dado como VI menos V, conforme a equação apresentada. Olhando do ponto de vista de valores instantâneos, o que nós temos nessa situação? Nós temos que, olhando para o valor máximo da tensão de entrada. Então, enquanto o valor da tensão de entrada é inferior a V, na saída o valor é igual a zero, já que não há condução do diodo. Então, valores de VI entre 0 e V, tensão de saída permanece em zero. Quando a tensão de entrada assume valores a partir do valor V, passamos a ter, iniciando os valores da tensão de saída. Tá? Olhando para o valor máximo de entrada, quando VI for igual ao valor máximo, qual que é o valor que teremos em V0 na saída? Teremos V máximo da entrada menos V. Então, esse é o valor máximo da saída. É o valor máximo de entrada menos o valor V. Quando os valores de entrada vão diminuindo, quando ele atingir o valor V, qual que é a tensão de saída? Zero. E qualquer outro valor inferior a V, de valor instantâneo da entrada, inclusive os valores negativos, a tensão de saída permanece em zero. Atribuindo valores numéricos e invertendo a fonte que está em série com o diodo. Então, o que nós vamos ter nessa situação? Então, eu estou considerando aqui uma fonte de alimentação senoidal, uma fonte de entrada senoidal, que vai de 0 a 20 volts, depois volta a zero, vai a menos 20, depois vai a zero novamente. E nós temos uma fonte CC constante de 5 volts em série com o diodo. Veja que nessa situação,
essa fonte já joga uma tensão positiva no anodo, polarizando esse diodo diretamente. Só que eu tenho que considerar a tensão dessa fonte em série com a tensão VI. Então, analisando os valores instantâneos de VI, nós temos que, quando VI for igual a zero, eu estou no início aqui da sinóide, quando VI é igual a zero, o que acontece com o diodo? O diodo estará em condução, porque nós temos zero de valor instantâneo de VI mais 5. Então, 5 mais zero, eu estou com polarização direta no diodo. Qual que é a tensão que eu vou ter aqui na saída? Será 5. Então, quando o valor instantâneo de entrada é igual a zero, o valor instantâneo de saída já está em 5 volts. E à medida que os valores de entrada vão subindo, quais valores eu tenho na saída? Eu tenho VI mais 5. Então, os valores instantâneos são VI mais 5. Quando eu chego no pico da tensão de entrada, que é igual a 20 volts, o que teremos de saída? 20 mais 5. Então, teremos 25 volts de tensão de pico de saída. À medida que os valores vão diminuindo, quando eu tiver zero de tensão de entrada, qual que é a tensão instantânea de saída? 5, porque é 0 mais 5. E aí os valores de entrada vão assumindo valores negativos. Quando o valor de entrada for menos 5, nós teremos na saída 0, porque é menos 5 mais 5. Então, teremos o valor 0. Os valores de tensão de entrada mais negativos, menos 6, menos 7, etc., nós teremos o valor de saída igual a 0. Falando agora do ceifador paralelo. Então, nós temos o diodo em paralelo com a saída. Neste caso, quando o diodo estiver em condução, ele é um curto-circuito, a tensão de saída será 0. Quando ele estiver cortado, que não há circulação de corrente, a tensão de saída será igual à tensão de entrada. Estou olhando os exemplos aqui de forma de onda retangular e triangular. Quando eu tenho um sinal positivo, um semiciclo positivo na entrada, esse diodo estará em condução, logo, ele é um curto-circuito, tensão de saída igual a 0. Então, entrada positiva, tensão de saída igual a 0. Quando eu estou no semiciclo negativo, o diodo estará cortado. Diodo cortado, ele é uma chave aberta, logo, tensão de entrada igual a tensão de saída, conforme observamos aqui. A situação se repete, seja por uma forma de onda triangular ou senoidal. Atribuindo valores numéricos. Então, imaginando aqui uma tensão de entrada triangular, assumindo um valor máximo de 16 volts, e agora acrescentando uma fonte CC fixa de 5 volts em série com o diodo. O que a gente observa aqui? Novamente, eu vou me preocupar com condução ou bloqueio do diodo. Então, quando eu tiver condução do diodo, eu terei 0 sobre o diodo e uma fonte de 4 volts. Logo, quando o diodo conduzir, a minha tensão será 4 volts. Quando o diodo estiver bloqueado, estiver cortado, a minha tensão de saída será a tensão de entrada. Então, observando qual que seria a nossa forma de onda de saída para o caso analisado. Então, quando o diodo estiver bloqueado, diodo bloqueado, corrente no diodo igual a 0. Qual que é a tensão de saída? É o VI. Então, nós temos aqui o exemplo do diodo bloqueado. Nós temos valores maiores do que 4 volts,
Então, nós jogamos uma tensão mais positiva no cátodo, de tal forma que o diodo fica bloqueado e a tensão vai até 16 volts. Quando a tensão retorna a 4, a partir deste momento, a tensão de entrada assume valores inferiores a 4 volts, permitindo a condução a partir desta fonte de 4, fazendo com que a tensão de saída seja constante em 4 volts. Então, para valores de entrada inferiores a 4, sejam inclusive os valores negativos, a tensão de saída permanece constante em 4 volts. O mesmo exemplo anterior, considerando agora um diodo, considerando a queda de tensão de 0,7 no diodo. Então, indo mais próximo a uma realidade, né? Então, considerando um diodo de silício, cuja barreira de potencial é igual a 4 volts para que ele entre em condução. Então, qual que será a análise? Veja, quando eu olho para V0, quando o diodo estiver em condução, significa que ele tem uma queda de tensão de 0,7. Um positivo no anodo, negativo no cátodo. Então, olhando do ponto de maior potencial na saída, eu tenho menos 7 mais 4. Então, nós teremos V0 igual a 3,3 volts quando o diodo estiver em condução. E quando o diodo estiver polarizado inversamente, cuja tensão de entrada for maior do que a tensão do anodo, né, a tensão de entrada no cátodo for maior do que a anodo, nós teremos polarização inversa e aí não existe condução. Se não existe condução, VI é igual a VO. Então, isso se reflete na tensão de saída. A tensão de saída, no caso anterior, era 4 volts, quando em condução, agora 3,3. Porém, quando em não condução, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Então, nós temos uma tensão indo de 3,3 até 16, depois retornando até 3,3, se mantendo durante o período de condução do diodo. Aqui fazendo agora um resumo, né, das opções que nós vamos ter, voltando aqui para ceifador série, né? Então, ceifador série, o diodo polarizado com o cátodo para a esquerda, significa o quê? Quando eu estiver no semiciclo positivo, ele está cortado. Então, forma de onda de saída é 0. Quando eu estiver no semiciclo negativo, existirá condução no diodo, logo a forma de onda de saída é igual ao semiciclo negativo da entrada. Então, nós temos essa forma de onda. Quando eu tenho o diodo nessa configuração, o anodo para a esquerda, ele conduzirá quando eu estiver o semiciclo positivo. Então, no semiciclo positivo, eu tenho condução, logo tenho tensão de saída. No momento em que eu associo fontes, né, eu desloco o ponto de condução do diodo. Né? Então, isso vale para uma fonte polarizada com o positivo na esquerda ou com o negativo na esquerda. Eu tenho um deslocamento do ponto de condução do diodo. Então, fica aqui os circuitos para vocês analisarem. Isso também válido para o ceifador paralelo, de tal forma que, quando o diodo conduz, a tensão de saída é igual a 0. Quando o diodo está bloqueado, a tensão de entrada é vista na saída. Isso vale para as duas possibilidades de arranjo do diodo e também quando inserimos uma fonte CC em série com o diodo. A minha preocupação é, quando o diodo conduz, eu tenho tensão de saída igual ao valor da fonte. Quando o diodo bloqueia, a tensão de saída é a tensão de entrada. Okay?
Então, finalizamos aqui esta análise.